Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre os robôs. Olha que coisa, a Rede Globo detectou que a esquerda está usando robôs para subir hashtag no Twitter. Quem imaginaria, né? Você lembra que estava o Lula todo animado, que não, porque olha só, conseguimos recuperar a popularidade, que a nossa campanha contra o BBB, né, que é o Bancos, Bets e Bancos, Bets e Bilionários, né? E também que agora com o tarifaço do Trump, olha só, o PT está movimentando as redes sociais, estamos conseguindo movimentar as redes sociais pela primeira vez, e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei para vocês que achava que eles estavam errados. Por quê? Porque o que eles estavam conseguindo era subir hashtag. Subir hashtag é fácil conseguir isso, é só combinar com o pessoal. Nós libertários, volta e meia, sobe hashtag aí combinando, mas não tem nada demais, isso é fácil de fazer. Ou então até usando robôs é ainda mais fácil ainda. O que a Globo pegou aqui pegou o PT no contrapé, mostrou abertamente que o PT está usando robôs para isso daí. Isso faz alguma diferença? Isso não faz diferença nenhuma. Mas o ponto central é isso que eu falei para vocês, esse ânimo todo do PT, que estamos ganhando as redes sociais, eu não sei o que lá, não sei o que lá, era lorota, era robô que eles estavam usando, não estavam ganhando nada. E isso desemboca no problema deles, né? Hoje saiu a pesquisa da Quaest, eu vou falar sobre a pesquisa da Quaest em outro vídeo, mas hoje saiu a pesquisa da Quaest e mostrando que, no final das contas, não cresceu nada o Lula, cresceu 3%, merrequinha. É um pouquinho acima da margem de erro, isso porque foi a Quaest, meu amigo. A Quaest, amiga do Lula, não conseguiu botar um crescimento significativo do Lula. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre os robôs, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, robô é inútil. Quer dizer, inútil não é inútil, existe um propósito para robôs, né? Eu já expliquei para vocês como é que a Rússia usa robôs. Do jeito que o Lula usou aqui, é totalmente inútil. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Bruxa, Zaratuxa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só essa reportagem impressionante aqui do Globo, né? Tarifaço do Trump, perfis com comportamento de robô turbinam a reação da esquerda no X, né? Grupo de conta com indícios de automação concentrou ataques a americano e Bolsonaro após o anúncio da medida econômica. Então sim, o Lula usou isso daí para bater no Trump, usou robôs, né? Ai, que terrível. Não, não, a única coisa que eu acho absurdo nisso daqui é porque é a hipocrisia desse pessoal, porque eles viviam dizendo, não, porque a direita usa robôs e não sei o que lá, e que isso faz diferença, e eu sempre deixei claro para vocês a minha posicionamento sobre isso. Tem gente na direita que usa robô? Provavelmente tem. Todo mundo usa robô hoje em dia. Tem um monte de gente usando robô aí, conta falsas. Tem um monte. A questão toda é, isso não faz tanta diferença quanto esse pessoal imagina que faz, né? Aqui, ó, perfis de esquerda com poucos seguidores e indícios de comportamento automatizado e coordenado concentram boa parte da mobilização crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao presidente americano Donald Trump na rede social X. O que isso quer dizer no final das contas? Que ao contrário do que o pessoal está achando, que não, que os brasileiros estão do lado do Lula e não sei o que lá, tentaram passar essa impressão, não está acontecendo isso não, é muito mesmo o esforço do PT com os robôs dele para fazer esse tipo de coisa. De novo, você consegue subir hashtag com robô? Consegue subir hashtag com robô. Consegue melhorar vídeo em ranking usando hashtag, usando robô? Consegue também usando views, ou música no Spotify, esse tipo de coisa você consegue fraudar com robôs, tá? Sendo que é cada vez mais difícil, tá? Porque todas essas empresas, o Twitter, o YouTube, o Spotify, todas elas empregam técnicas de identificação de robôs e se você começar a fazer a coisa de forma muito aberta, eles vão lá e flagram a sua conta como uma conta inautêntica, né? Mas é possível, você consegue fazer. E aqui, ó, dados reunidos pelo Globo a partir da ferramenta de monitoramento Brandwatch mostra que cerca de 1/3 de 1,6 milhões de postagem com o mote Bolsonaro taxou o Brasil, feito ao longo da última semana, partiu de um conjunto pequeno de contas com alto volume e frequência de publicações. Olha só, ou seja, é típico de conta automatizada. Pode ter sido MAV, ou seja, uma pessoa contratada pelo PT para ficar fazendo ali postagens. Cara, você vai ver aqui que chega a pontos aqui que tinha postagens a cada 2 segundos. Cara, não dá para fazer. A cada 2 segundos uma pessoa, mesmo um MAV, não consegue fazer postagem tão rápido. É automatizado, é robô mesmo, né? E de novo,
Eu não estou reclamando da esquerda fazer isso. Eles podem fazer isso, porque não faz diferença isso aqui no final das contas. O ponto central disso daqui é a hipocrisia, porque eles acusavam a direita, não, porque a direita consegue relevância. O vídeo do Nicolas só teve não sei quantos milhões de visualizações porque teve robô e coisa e tal, e isso é falso. Porque robô não faz tanta diferença assim no final das contas. O que faz diferença são as pessoas, até para o convencimento. As pessoas se convencem quando alguém é próximo a elas, alguém que elas conhecem, que elas têm alguma ligação, fala alguma coisa. Isso pode mudar a cabeça de uma pessoa. Uma pessoa aleatória, uma conta que acabou de ser criada, falar coisa A ou coisa B, ninguém cai nessa história, né? Então tá aqui, ó. Do total de 149 mil contas analisadas entre 9 e 14 de julho, cerca de 1.000 delas concentraram 31% de todo o conteúdo. Ou seja, olha só, 150 mil contas, só 1.000 delas fizeram 1/3 do volume. Claramente é robô, né? Compartilhado no período, 500 mil postagens. No grupo, 639 somaram menos de 1.000 seguidores cada, ou seja, contas pequenas que tinham sido recém-criadas aqui no Twitter, né? Então tá aqui a campanha organizada que eles descrevem, né? O volume de postagem foi 1,6 milhão. Aí tá o Lula falando que não, que o PT ganhou de novo as redes sociais, conseguiu mobilizar nada. Tanto que não foi ninguém lá na Paulista, lá no encontro lá do Boulos, lá tava vazio o negócio. Tanto que a pesquisa do Atlas Intel e da Quaest deram que ninguém não melhorou quase nada a aprovação do Lula, variou na margem de erro ali muito pouco. Por quê? Porque essa campanha é puro marketing, é puro robô. Não vai dar em nada isso daí. O governo Lula está desesperado porque ele sabe que nessa questão da pancadão do Trump aí com as tarifas, esse primeiro momento é onde ele podia lucrar com isso, que é justamente lucrando, dizendo que é brasileiro, que é patriota, não sei o que lá. Daqui para frente, à medida que forem começando a ter realmente o efeito dessas sanções, a coisa só vai piorar, né? Aí aqui, ele fala aqui, ó, que o volume de postagens foi 1,6 milhão, um volume grande de postagem. O grupo mais ativo tem indícios de comportamento automatizado, com alto volume, velocidade e frequência de postagem. É curioso que quando era a direita, né, fala, não porque robô, a direita só usa robô, só tem relevância porque tem robô. Com a esquerda, eles são mais cuidadosos, né? O grupo tem indícios de comportamento automatizado, né? Aí pegaram aqui, ó, primeira coisa, pegaram o aviso feito, isso aqui parece Telegram. Os petistas estão usando o Telegram ou WhatsApp, pode ser WhatsApp também aqui, para combinar essa campanha. E de novo, eu não vejo nada errado nisso daqui. O único problema que eu vejo com isso daqui é que isso daqui é exatamente o comportamento que o Alexandre de Moraes descreveu no inquérito das fake news como sendo o gabinete do ódio. Coisa. É a mesma coisa que ele está dizendo. Ele disse que é isso que o bolsonarismo fazia. O bolsonarismo nunca fez isso, sempre foi orgânico. Mas, quer dizer, eu digo assim, o grosso do bolsonarismo é orgânico. É lógico que dentro do bolsonarismo pode ter algum grupo que tenha feito esse tipo de coisa, pode ter, mas é mínimo. A direita tem sucesso na rede justamente porque é orgânica. A esquerda não consegue sucesso, não é por falta de robô. Robô eles fazem também, eles fazem com vontade. O problema é que eles não têm o compartilhamento orgânico, né? Aí ele fala aqui, ó, estratégia, atenção para a nova estratégia, vamos todos em uma onda, com 3 tags e textos. É para não perder a pauta derrubada das redes. Repassem, Bolsonaro taxou o Brasil, defenda o Brasil, Bolsotaxa. Foram 3 trending topics que eles fizeram. E aí que eu digo para vocês, a importância de você, quando estiver no Twitter e ver uma coisa dessa daqui, ó, aqui não tem nada aqui, então não vou derrubar nenhuma dos trending topics. Mas clica aqui, ó, vamos supor que fosse um desses trending topics da esquerda. Clica aqui, ó, vem aqui, ó, essa trend é danosa ou spam. Por quê? Porque com isso você está dando mais um ponto para o Twitter analisar essa conta como uma conta inautêntica. Então essas contas de robô da esquerda caem com isso, né? A conta normal não tem problema não. Se for uma pessoa normal tweetando, o Twitter ele não vai confiar só no que você está dizendo também não. Então ele vai ver as duas coisas, né? Aí ele fala aqui, não, a culpa é do Bolsonaro, não sei o que lá. Aí tá aqui, ó. O Veinho Trabalha, uma das contas inautênticas que estava publicando as coisas. Ingressou em julho de 2025. Ou seja, agora, esse mês de julho, que começou agora. 4 seguidores. Ninguém seguindo. Mas veja, às vezes eles têm mais seguidores, tá? Porque, por exemplo, os russos fazem muito isso, né? Eles fazem uma ligação de um monte de contas seguir, um monte de robôs seguir outros robôs, para nenhum robô ficar com pouco seguidor. Então eles fazem esse negócio para os robôs seguirem uns aos outros, né? Aparentemente o PT está começando a aprender essa coisa, não fizeram isso ainda, né? Aí tá aqui, o Veinho Trabalha, repostou, Bolsonaro taxou o Brasil e não sei o que lá, não sei o que lá.
Aqui, ó, de novo, fez mais coisa. Aí tem outra conta aqui, ó, ingressou em janeiro de 2025, também pouquíssimos seguidores, né? E também colocou aqui, Bolsonaro taxou o Brasil e não sei o que lá. Enfim, um monte de comportamento, aqui, ó, um monte de comportamento estranho, né? Mas tudo bem, você pode dizer assim, não, de repente a conta, realmente o cara começou agora, o cara é lulista e começou agora, né? Mas aí que tá, 20 posts por minuto, cara, é muito post por minuto, 20 posts por minuto dá quase um a cada 2 segundos. Não tem como, humanamente, uma pessoa fazer 20 posts por minuto, né? O perfil com maior volume de publicações do período, identificado como Gilson Araújo, exemplifica o comportamento com indício de automatização, tática associada nos últimos anos ao bolsonarismo. E não, aí que tá, o bolsonarismo nunca usou esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é uma besteira que não leva a lugar nenhum. E no final das contas, você pode subir hashtag você consegue, mas isso não leva a lugar nenhum, não convence ninguém a nada, né? A conta fez 20... E é engraçado que até quando eles criticam o PT, eles estão tentando dizer que isso é típico do bolsonarismo. Como típico do bolsonarismo? Não tem isso. Não é isso que faz o bolsonarismo grande do jeito que é. Robô na internet, todo mundo tem e é irrelevante, não faz diferença nenhuma. O ponto central aqui são essas duas coisas. Primeira coisa, a hipocrisia desse pessoal de criticar a direita enquanto eles fazem isso. E o outro ponto é que esse hype todo que a esquerda está fazendo, não porque estamos conseguindo, olha só, o Lula está melhorando e estamos conseguindo a virada nas redes, é falso. Eles estavam medindo isso realmente com subir hashtag. Subir hashtag, meu amigo, não quer dizer absolutamente nada, né? A conta fez 20 postagens por minuto na tarde da última sexta-feira, por volta das 14 horas, e tem só 169 seguidores no X. Isso aqui, e o pior é isso, cara, esse pessoal é tão burro, porque eles não percebem que isso sequer é muito relevante no final das contas. Quando você tem pouco seguidor, não faz diferença. O perfil replicou uma boa parte das publicações com a hashtag Bolsonaro taxou o Brasil. Eles fazem muitos perfis assim, tá? Um robozinho fica assistindo a internet. Quando alguém posta Bolsonaro taxou o Brasil, ele vai lá e dá um repost naquilo ali, né? Atribuindo a responsabilidade do anúncio de tarifa de 50% ao ex-presidente. Horas antes, o uso da mesma expressão foi incentivado por administradores de um grupo de WhatsApp, que reúne influenciadores e apoiadores, o Clube da Influência. Ah, é o gabinete do ódio da esquerda, o gabinete do ódio da esquerda tá aqui, ó. Iniciativa lançada pelo PT há 2 semanas para a mobilização do Congresso. Já tá mais do que na cara que o tal do, entre aspas, Clube da Influência é 1/3, pelo menos, robôs, né? Pelo menos, porque pode ter mais robô nessa história aqui, né? Aqui, ó. Descrita no canal da mensagem como nova estratégia, uma onda de tags foi gerada nisso daqui, né? Então, ou seja, no final das contas é isso. Aí tá falando aqui outras contas e não sei o que lá, reforma estruturada. Aí você pode achar estranho assim, caramba, mas espera aí, Peter, mas a Globo entregando o PT? Por que isso? Que coisa é essa, né? Sim, a Globo entregando o PT, por quê? Porque a Globo quer que o PT pague para a mídia tradicional. Ele não quer que o PT use táticas da internet, né? Isso daqui, o PT, a Globo tá realmente entregando o PT, tá falando, olha só, estão fazendo isso, tá errado, não pode usar robô da internet, tem que contratar a Globo, tem que nos contratar, tem que dar din-din para nós, né? É o que o pessoal tá falando aqui pro PT, então é por isso que eles estão revelando essa tática do PT. Ai, PT, você costumava contratar a Rede Globo, e agora você está fazendo robôs na internet. E, de novo, é burrice do PT, porque isso não vai a lugar nenhum. Como eu falei para vocês, a Rússia tem uma estratégia de uso de robôs que é principalmente para a chamada semeadura, para jogar ideias aleatórias na internet e ver qual ideia que tem tração. Então eles jogam um monte de ideias malucas geradas por inteligência artificial e até que uma começa a ganhar destaque entre os robozinhos e as pessoas que seguem os robozinhos, né? É tipo, vocês já viram essas desculpas da Rússia para a guerra da Ucrânia? Não, porque a Ucrânia estava fazendo um vírus no laboratório biológico para infectar pássaros, que os pássaros infectados iriam matar russos e não sei o que. Umas coisas que, caramba, que loucura, não é que esse cara tirou isso daí? Já que ele tirou isso da fazenda de robôs dos russos. Eles botam um monte de robozinho jogando ideia maluca na internet, e aí algumas dessas ideias o pessoal começa a replicar, pessoas de verdade começam a replicar isso daí. Aí o pessoal fala, ah, então essa ideia aqui tem potencial. As pessoas costumam cair nessa lorota, por mais que seja uma lorota completa, elas costumam cair nessa lorota. Aí eles pegam isso e vão para outra fase, que é a fase realmente de inseminação, de levar para contas grandes. Aí tem as contas pagas que eles têm, dos grandes influenciadores,
influencers que os russos bancam, Tim Pool, Tucker Carlson e não sei o que lá, e aí esses grandes influencers começam a falar essa mesma coisa, essa mesma lorota, porque aí já sabe que é uma lorota comprovada, é uma lorota que vai ter gente que vai prestar atenção nela, né? Então são as três fases, a semeadura, digamos, inseminação, e aí depois é a manutenção, em que eles mantêm, de tempos em tempos eles voltam àquele assunto. De tempos em tempos eles trazem o assunto de volta para tentar produzir o efeito que eles querem, né? Então assim, é uma besteira, os petistas estão usando os robôs da forma errada, não serve para nada esse negócio de subir hashtag. Tentaram fazer isso para animar a militância, mas nem para isso serviu. E foram desmascarados pelo antigo parceiro comercial deles. Não pode fazer na internet não, PT. Tem que contratar a Rede Globo. Boa sorte para o PT. Não sabe agir na internet e também contratar a Rede Globo também não serve mais para nada, porque Rede Globo ninguém mais assiste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.